tudo bem? Um prazer estar aqui, podendo falar com você um pouquinho sobre a palavra do Senhor para você. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre fé. E o texto que eu vou usar é um texto extremamente conhecido de todos, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não há uma definição melhor de fé do que esta de Hebreus, né? Fé é acreditar naquilo que você ainda não tem, naquilo que você não possui, mas você gera isso no teu coração, gera isso na tua vida e diz: eu tenho certeza que isto vai acontecer na minha vida. Eu não tenho, eu não possuo, mas eu acredito que isto vai acontecer na minha vida. Então, fé é acreditar, fé é correr atrás do seu sonho, é correr atrás dos seus projetos, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, porque se as coisas forem favoráveis, se tudo estiver certinho, se tudo estiver no controle, se tudo estiver programado, não é necessário ter fé, é só executar o projeto. Quando olhamos para a vida de Abraão, que é o nosso pai da fé, quando Deus fala com ele em Gênesis capítulo de número 12, para que ele saia da sua terra, do meio da sua parentela, exigiu dele muita fé. Como? Em sair do meio da onde ele estava, sem ter rumo, sem ter um destino, sem ter um cronograma de Deus. Deus não fala para ele aonde ele vai, para onde ele vai, né? Deus não dá todo o caminho para que ele saia daquele lugar de segurança. Pelo contrário, Deus exige dele confiança, Deus exige dele fé, e ele sai e vai, como diz na nossa linguagem, né? Sem lenço, sem rumo, sem documento, né? Mas ele sai crendo que Deus iria sustentá-lo, que Deus iria direcionar a sua vida e também providenciar tudo aquilo que fosse necessário para a sua jornada e para a sua vida. Se olharmos mais atentamente para a vida de Abraão, vamos ver que Deus faz uma promessa para ele, da qual exige dele muita fé. Qual a promessa? De um filho. Mas a Bíblia diz que a sua esposa era estéril e já era uma dificuldade. E o tempo vai passando, os anos vão passando, e agora chega um momento da vida de Abraão que ele estava velho, a sua esposa também, e já tinha parado o curso das mulheres de ter filhos, que diz a palavra, né? Mas mesmo assim Deus continua a prometer para ele que a promessa ia se cumprir. Eu quero tirar uma lição para você aqui hoje. Ainda que algumas promessas na tua vida pareçam quase que impossíveis aos seus olhos de acontecer, pareçam quase impossíveis de serem realizadas na sua vida, saiba que o nosso Deus, Ele é mestre em fazer o impossível tornar-se possível na nossa vida. Mas você precisa de crer, e você não pode parar. Você não pode parar de sonhar, você não pode parar de lutar, você não pode parar diante das dificuldades e da luta da sua vida. Você não pode parar, você tem que continuar. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, desfavoráveis, você precisa de continuar. Sabe, eu vou dizer algo sobre a minha vida. Por muitos momentos foram circunstâncias difíceis que eu enfrentei, que eu passei, mas mesmo assim eu continuei lutando, continuei batalhando, e estou vendo Deus agindo poderosamente na minha vida por fé. Vou dizer assim, nem por capacidade, não é isso, é por fé. E vou te dizer algo para você, até mesmo estar gravando esse vídeo para falar com você aqui, eu estou exercendo a minha fé, estou exercendo aquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque muitas vezes a gente não acredita nem em nós mesmos, nós não acreditamos no nosso potencial, nós não acreditamos naquilo que somos, e isso é um grande problema, sabe, querido? Eu quero desafiar você
a acreditar em Deus primeiro, mas também desafiar você a acreditar em você mesmo, desafiar você a acreditar naquilo que você consegue, naquilo que você pode, porque a vida é um desafio e nós temos que enfrentar esse desafio. Nós não podemos abaixar a cabeça e dizer aquela frase que todo mundo diz: não posso, não consigo, não tenho, não vai dar certo na minha vida. Pelo contrário, irmãos, nós temos que ter fé. Quando Deus chama Gideão para libertar o seu povo, Gideão dá uma desculpa a Deus e diz: Deus, eu sou menor na casa do meu pai, minha família é menor, eu não consigo fazer. Mas Deus chega em Gideão e fala para ele: Gideão, vai nessa tua força, valoroso, eu serei contigo e tu livrarás Israel da mão dos medianitas. Gideão teve que usar a sua fé, teve que fazer algumas coisas, como nós vemos na palavra, até mesmo escondido, que ele fez à noite, executou a ordem de Deus. Ele saiu com 32.000 soldados, chegou na batalha final com apenas 300 soldados. Aquilo exigiu uma fé descomunal para Gideão, mas o que nós vemos é que através da fé de Gideão, Deus libertou Israel da mão dos medianitas. Poderíamos dizer muitas histórias bíblicas aqui de homens que tiveram que ter fé. Você acha que foi fácil para Davi parar diante do gigante Golias e desafiá-lo e vencê-lo? O que será que passou no coração daquele menino, daquele jovem pastor de ovelha, que não tinha nem experiência da batalha e da guerra? Ele tinha experiência com Deus, de matar um urso, de matar um leão, mas ele não tinha experiência de ir para uma guerra. Mas ele tinha uma arma que Deus tinha dado para ele, que era uma funda, uma espécie de estilingue que amarrava no braço e rodava aquela pedra, e ele lançava aquela pedra, e ali ele vencia muito dos seus inimigos. E então foi a arma que ele usa para derrotar Golias. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma arma, ou seja, você tem um potencial, você tem algo que você é bom, você tem algo que você pode fazer. E eu quero desafiar você neste dia, desafiar você a desenvolver esse potencial, acreditar em você. Primeiro, começar a dizer para você: eu posso, eu consigo. Se você não conseguir dizer para você mesmo que você pode, que você consegue, então venha para a Bíblia. A Bíblia diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Então, querido, a fonte do conhecimento, a fonte do poder, a fonte de toda a fé não está em nós, está no Senhor Jesus. Mas eu preciso de ir até essa fonte, orar a Ele e pedir: Deus me fortaleça, Deus me dê graça, Deus me ensine, Deus me capacite, porque eu quero ser uma pessoa vencedora em nome de Jesus. Vou dar um rápido testemunho aqui para você entender o que é Deus na vida da pessoa. Eu venho de uma família muito simples, de uma família muito humilde, e posso dizer uma coisa para você: minha cabeça por muitas vezes me limitou, dizendo que eu não conseguia, que eu não podia, que eu não tinha o potencial necessário. E foi muito difícil para que eu pudesse vencer isto e começar a dizer a mim mesmo: eu posso, eu consigo e eu vou fazer. Então, querido, eu quero desafiar você. Não fique olhando para a sua circunstância, não fique olhando para aquilo que você não tem. Na verdade, a Bíblia diz aqui, a fé, ela é o firme fundamento, olha como diz, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Você não vê hoje, você não tem hoje, você não possui hoje, mas você acredita. Então eu vou dizer para você: corra atrás do seu sonho, do seu projeto, e o nosso Deus, Ele há de nos ajudar, o nosso Deus há de nos abençoar, assim como Ele tem feito comigo.
Ele fará na tua vida. Quero orar com você nesse instante. Senhor Deus, Pai Celestial, o Senhor conhece esta pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor sabe dos sonhos, dos projetos e das aspirações que há no coração e na vida desta pessoa. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor aumente a fé, para que o Senhor acrescente na vida dela em nome do Senhor. E oro para que os sonhos, para que os projetos, para que os objetivos sejam realizados. Mas que este irmão, esta irmã, esta pessoa que está me ouvindo, tome as suas iniciativas, as suas atitudes e veja o quanto o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus te abençoe. Desejo toda a sorte de bênção espirituais que há em Cristo Jesus sobre a tua vida. Que Deus te prospere, que Deus te guarde, que Deus realize os teus sonhos, em nome de Jesus.